E aí, nobres e nobrezas, Hugo Carvalho aqui para mais um DDD Download do dia. Bora pra cima, olhando pra cima. Bora então para mais uma dose de fé e sabedoria para iluminar seu dia e te ativar para mais uma semana. Let's go! E hoje no download do dia nós queremos prestar uma homenagem às nossas queridíssimas mamães e também fazer um apelo importante. Então fique até o final para você conferir, porque vai fazer muito sentido. Seja você mulher ou homem. E o tema hoje do download do dia que estamos abordando e que tem tudo a ver aí com a nossa jornada da sabedoria que estamos nesse mês é: a sabedoria é uma mulher que edifica. É isso mesmo, a sabedoria é uma mulher que edifica. E de onde nós tiramos isso? Bem, isso está baseado no livro da sabedoria bíblica, no livro da sabedoria milenar, que é o livro de Provérbios. Lá no capítulo 9, né, nós encontramos exatamente essa simbologia. E diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: vinde e comei do meu pão, bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Perceba, portanto, que aqui a figura, né, simbólica da sabedoria é uma mulher, e não uma mulher apenas comum. Ela é uma mulher que edifica, né? E ela faz um convite. Ela convida os homens a assentarem à sua mesa, a comerem do seu pão, a beberem do seu vinho. Então o convite da sabedoria é para mim, é para você, e reconhecemos que precisamos de desenvolver sabedoria, de crescer em sabedoria. Então eu quero começar esse download do dia justamente homenageando, né, você mãe, você mulher que foi abençoada, presenteada pelo Criador com essa capacidade tão linda de gerar, de dar a vida, e que lhe foi dado uma missão tão importante de ser uma sábia edificadora. Sim, edificar a sua casa, edificar a sua família, sendo assim um alicerce tão importante para as nossas vidas. E neste episódio, aproveitando aí o Dia das Mães, além de fazer uma homenagem, eu quero também fazer um apelo aqui. Existe uma mentira sendo vendida a muitas mulheres que receberam esse dom, essa habilidade, esse chamado tão importante de serem edificadoras. E essa mentira, ela tem sido usada como instrumento para destruir muitas famílias. Quando a mulher absorve essa mentira, ao invés dela edificar, ela se permite então destruir ao invés de edificá-las. Reflita comigo, uma casa, ela pode ser destruída por fora por uma tempestade, mas ela também pode desmoronar por dentro. Talvez a maior prova da sua importância, mãe, seja que todo homem forte, ele carrega uma marca de uma mulher sábia que o ajudou a ser formado. O grande conflito, portanto, para você, mulher e mãe, principalmente nos nossos dias, é esse conflito entre o edificar e o destruir. Portanto,
saiba disso. Esse mundo caído, esse sistema falido, ele pode até chamar esse papel de ser uma edificadora, de ser uma construtora de um lar, de uma família, de fraqueza. Ele pode até menosprezar algo tão belo e tão sublime, mas saiba que o céu chama isso de sabedoria. Você é uma mulher sábia quando edifica. Portanto, mulheres que cultivam suas virtudes e que verdadeiramente são fortes, elas são imprescindíveis para a sociedade, pois elas dão sustentação à base da sociedade, que são as famílias. Se existe um mal nesse mundo, e a Escritura Sagrada ela diz que este mundo jaz no maligno, esse mal, certamente, ele vai tentar atingir a base, né? Aquilo que dá sustentação, que são vocês, mulheres. E como se dá essa sustentação? Em sabedoria, em equilíbrio, em amor e coisas semelhantes a estas. Esta mulher talvez nunca conquiste esse rótulo, esse título tão buscado, tão aclamado hoje de ser empoderada, e talvez nunca viralize na internet. Todavia, são estas mulheres e mães que sustentam gerações inteiras. Portanto, eu lhes afirmo, estas são as verdadeiras mulheres fortes e guerreiras que merecem o nosso reconhecimento. E elas são fortes e guerreiras não porque se impõem, não porque brigam, gritam, combatem, muitas vezes o sexo oposto, não por serem escandalosas e histéricas, o que muitas acreditam erroneamente ser o que lhes fazem mulheres fortes, por não andarem em sabedoria, a verdadeira sabedoria que edifica. E elas acreditam assim porque foram enganadas, envenenadas mais uma vez pelo veneno da serpente, dando ouvidos a ideologias modernas e vãs filosofias, ao invés de atender ao convite da sabedoria, como nós lemos em Provérbios 9, que nos convida ao seu banquete. Portanto, eu quero dizer a vocês, mulheres, mães, que vocês não precisam viver numa disputa sem sentido e numa guerra sem fim que não nos levará a lugar nenhum, e nem mesmo idolatrar o próprio gênero, se tornando vaidosas, altivas, cheias de orgulho, criando assim mais uma guerra em um mundo que carece de paz. Ao invés disso, que vocês compreendam o princípio que rege a nossa existência, que é o princípio do plantio e da colheita, e portanto saibam plantar honra para serem honradas, plantar admiração para serem admiradas, saibam valorizar para serem valorizadas e cuidadas como vocês devem ser. Perceba que não é à toa que você, mulher, está sendo equiparada aqui no livro da sabedoria milenar com a própria sabedoria. A sabedoria que está a edificar e não destruindo. E olha que interessante, no mesmo capítulo em que a sabedoria ela está sendo aqui representada pela figura de uma mulher, ela é também, né, mais à frente comparada com a loucura. Olha só o que diz no mesmo capítulo, capítulo 9, do verso 13 em diante. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Portanto, assim como a sabedoria, ela faz um convite aos homens à loucura, ela também faz uma, porém,
a sabedoria para edificar e a loucura para destruir. Ou seja, é a mesma figura de lados opostos e em posições inversas. E por isso, Deus criou vocês, porque Ele sabia que o homem precisaria desta mulher para cumprir a sua missão na terra. E qual missão? A missão que está lá em Gênesis, de crescer e multiplicar, e prover e guardar o seu jardim, que é a sua família, que é a sua casa. E quando uma mulher, ela compreende então este propósito, ela sabe que ela não precisa disputar nada, porque ela já encontrou, ela já entendeu qual é o seu verdadeiro valor. E qual é este valor? Está lá, nós vemos ele no capítulo 31 também do livro de Provérbios, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ou seja, você mesma, quando é essa mulher virtuosa, você mesma ajuda o seu família e a sua casa a prosperar. Mas quando você sai dessa posição, é quando você vai ver as coisas desandarem, as coisas não se alinharem, né? A prosperidade está cada vez mais distante. Então, mulher, esta é a homenagem que nós queremos fazer neste Dia das Mães, para você, mãe e mulher, né, reconhecendo o seu valor, né, que é esse, o valor que muito excede ao de finas joias. Mas também um apelo que nós fazemos: por que destruir aquilo que lhe foi confiado, edificar? Até mesmo porque um dia todos nós teremos que prestar conta do que nos foi confiado, e você não vai prestar conta àquela influenciadora, né, que te influencia a ser empoderada, a se impor, a combater, que vive falando isso para você na internet, e nem aquela sua amiga frustrada que diz para você que você tem que ser feliz, e ser feliz acima de qualquer custo, ainda que para isso você tenha que destruir a sua família que lhe foi confiada, edificar. E também não terá que prestar conta a esse sistema que tenta te convencer que você é uma vítima nesse mundo, e que o seu parceiro de vida, ao invés de ser o seu companheiro, ele é o seu inimigo. Essa é a ideia que esse sistema falido tem vendido para muitas mulheres, e que tem assim devastado famílias. E isso não é só teoria. Eu te desafio a olhar os dados. Nunca o número de divórcio foi tão crescente como nesta geração. Então, neste Dia das Mães, nós queremos no download do dia mais do que flores, elogios, mas honrar vocês, mulheres, mães, e o nosso reconhecimento de que vocês são abençoadas com o dom da vida. E reconhecemos também aonde está a sua força. E eu espero que você também reconheça: a sua força está na sabedoria que você tem para edificar, para dar sustentação à base da sociedade, que são as famílias. Que Deus lhes abençoe. Fechou, nobres e nobrezas? Faz esse download então. Até o próximo download do dia e bora pro game!